Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de ponteiros na linguagem de programação C. Sendo mais específico, vamos estudar hoje vetores de ponteiros e ponteiros para ponteiros. Dando início aos nossos estudos por vetores de ponteiros, podemos construir vetores de ponteiros como declaramos vetores de qualquer outro tipo. Um exemplo de declaração de um vetor de ponteiros inteiros é int asterisco pmat entre colchetes 10, ponto e vírgula. No caso acima, pmat é um vetor que armazena 10 ponteiros para inteiros. Vamos agora trabalhar o conceito de ponteiros para ponteiros. Podemos declarar um ponteiro para um ponteiro com a seguinte notação: tipo da variável, asterisco, asterisco, nome da variável, ponto e vírgula. Algumas considerações são necessárias. Asterisco, asterisco, nome da variável é o conteúdo final da variável apontada. Asterisco, nome da variável é o conteúdo do ponteiro intermediário. Buscando uma melhor compreensão deste conceito, vamos analisar um exemplo do que ocorre em memória. Temos aqui um segmento de memória. Vamos imaginar que em um dado momento no nosso código-fonte vai ocorrer a declaração de uma variável inteira com o identificador i e a mesma será inicializada em sua declaração com o valor 10. Efetivamente, na memória vai ser reservada uma área para a variável i e esta área vai ser inicializada com o valor 10. Vamos imaginar agora que vai ocorrer a declaração de um ponteiro para inteiro com o identificador p. Consequentemente, uma área na memória vai ser reservada para a variável p. Vamos imaginar agora que vai ocorrer a declaração de um ponteiro para inteiro. Então, no caso, o identificador será pp desta variável. Logo, em memória vai ser reservada uma área para a variável pp. Sabemos que a variável i tem um endereço em memória, ou seja, uma posição na memória onde a variável se encontra. Vamos imaginar então que o endereço do primeiro byte da variável i em memória é 256. Consequentemente, se executarmos esta atribuição, ou seja, se fizermos a extração do endereço de memória da variável i e armazenarmos esse endereço na variável p, efetivamente o valor 256 vai ser armazenado na variável p. A variável p também tem um endereço de memória do seu primeiro byte. No caso, vamos imaginar que este endereço seja 512. Logo, se eu executar a seguinte atribuição, ou seja, extraindo o endereço de memória da variável p e atribuindo este endereço para a variável pp, efetivamente, na variável pp vai ser armazenado o valor 512. Certo? Então, por exemplo, se eu quiser apresentar o conteúdo da variável i na saída padrão, me utilizando para isso da variável pp, eu posso muito bem me utilizar deste printf. Então eu tenho aqui na string de controle o código %d, informando que vai ser apresentado um valor inteiro na saída padrão, e efetivamente na minha lista de argumentos para o printf, eu tenho aqui o acesso ao valor 10 por meio do ponteiro para ponteiro inteiro. Então no caso eu estou referenciando duas vezes pp. Efetivamente, quando eu referencio a primeira vez, eu vou para a área apontada por 512. Então vou para o meu 256. Quando eu referencio mais uma vez, eu vou para a área apontada por 256. Então eu vou acessar o meu valor 10. Dando continuidade então ao nosso estudo de ponteiros para ponteiros, na linguagem C podemos declarar ponteiros para ponteiros para ponteiros, ou então ponteiros para ponteiros para ponteiros para ponteiros e assim por diante. Para fazer isto, basta aumentar o número de asteriscos na declaração. Para acessar o valor desejado apontado por um ponteiro para ponteiro, o operador asterisco deve ser aplicado duas vezes, como mostrado anteriormente e no exemplo a seguir. Vamos então agora analisar um programa que vai se utilizar do conceito de ponteiros para ponteiros. O programa em questão vai se valer das funções de entrada e saída formatada, então consequentemente no código-fonte deste estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. Tenho minha função principal, main, abro o bloco da mesma. No início do bloco, farei a declaração das variáveis que serão utilizadas no programa. No caso, estou declarando uma variável do tipo primitivo float com identificador pi e estou inicializando a mesma em sua declaração com o valor 3.1415. Depois estou declarando um ponteiro para float com identificador pf e estou declarando um ponteiro para float
com o identificador ppf. Agora eu estou extraindo o endereço de memória da variável pi e atribuindo o mesmo para a variável pf. Agora estou extraindo o endereço de memória da variável pf e atribuindo o mesmo para a variável ppf. Agora estou me valendo de um printf para apresentar na saída padrão, após uma mudança de linha, um valor em ponto flutuante, com 4 dígitos de precisão. No caso, esse valor vai ser acessado pela referenciação 2 vezes da variável ppf, ou seja, o valor a ser apresentado vai ser o 3.1415. Na sequência, tenho mais um printf, que após uma mudança de linha também vai apresentar um valor em ponto flutuante na tela com 4 dígitos de precisão. Este valor vai ser acessado por meio da referenciação do ponteiro pf. Então, efetivamente, o valor a ser apresentado no monitor é o valor 3.1415. Agora eu fecho o bloco da minha função principal. Vamos agora trabalhar um exercício. Verifique o programa abaixo, encontre o seu erro e corrija-o, ou encontre os seus erros e corrija-os, para que eu mesmo escreva o número 10 na tela. Temos aqui o código-fonte do programa, um tempo para vocês. Vamos então para uma proposta de solução. Inicialmente eu tenho a diretiva de pré-processador que habilita o meu programa a ser utilizado as funções de entrada e saída formatada, consequentemente a utilização do printf está válida. Depois tenho minha função principal, abro o bloco da mesma. No início do bloco vou declarar as variáveis que serão utilizadas no programa. No caso estou declarando 3 variáveis, sendo a primeira do tipo primitivo int com identificador x, a segunda um ponteiro para int com identificador p, e a terceira um ponteiro para int com identificador q. Agora, o que eu estou fazendo aqui nessa minha operação de atribuição? Eu estou utilizando o conteúdo da variável x, que tem um lixo e é um valor inteiro, como sendo um endereço de memória e referenciando este endereço, para o conteúdo do mesmo ser atribuído a p. Então isso é um problema. Provavelmente o objetivo era extrair o endereço da variável x e atribuir este endereço para a variável p. Então eu deveria substituir o meu asterisco por um e comercial. Na sequência agora eu tenho a extração do endereço de memória da variável p e a atribuição do mesmo para q. Agora eu estou atribuindo o valor 10 para a variável x. Vamos analisar agora o printf. Então, printf, em sua string de controle, está especificando que após uma mudança de linha vai ser apresentado um valor inteiro na saída padrão e depois vai ocorrer mais uma mudança de linha. Este valor inteiro vai ser obtido através do meu argumento do printf. Então, notem que no meu argumento o que está ocorrendo? Eu estou extraindo o endereço de memória da variável q. E efetivamente o objetivo do programa é apresentar o valor da variável x na saída padrão. Então, se eu vou me valer de q para acessar esse conteúdo, eu deveria referenciar q 2 vezes, ou seja, utilizar 2 asteriscos no lugar deste e comercial. Então, este seria o programa correto para que o valor 10 fosse apresentado na saída padrão. A nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Fique à vontade para utilizar os comentários para externar suas dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Nos vemos na próxima. Valeu!